Acho que algo que é muito comum nos dias de hoje é o pessoal falar sobre aproveitar a vida, sobre pensar positivo e aquela velha frase sobre dias melhores virão, que lembra até, sei lá, aquela sua tia no WhatsApp, né? Mas enfim, ninguém te prepara para aqueles momentos em que tudo parece tá uma merda, tudo começa a desmoronar ao mesmo tempo. A verdade é que existem fases da vida em que levantar da cama já parece uma batalha absurda. E sabe o pior? O mundo continua girando como se nada tivesse acontecendo. As pessoas continuam a viver suas vidas, o trabalho continua te cobrando e os boletos vão continuar chegando. Mas eu acho que nem boleto a gente paga mais, né? Boleto é algo muito de velho. Você vai ter que pagar um Pix pra alguém. E bom, você tá aí, tentando criar coragem pra se levantar da cama. Mas você tem eu aqui pra te falar uma coisa. Os momentos ruins não aparecem porque a vida te odeia. Por mais que pareça que ela te odeie muito, ela não te odeia. Os momentos ruins aparecem porque o sofrimento faz parte da vida. E isso não é de hoje. Vamos voltar um pouco no tempo, mais em específico para Roma antiga, com o imperador Marco Aurélio. Esse imperador é uma das grandes mentes estoicas do mundo, e ele escreveu algo bem interessante: o impedimento à ação avança a ação, o que está no caminho se torna o caminho. E o que ele quis dizer com isso, o que seria mais ou menos como tá tudo dando ruim, dá teus pulos. Mas é claro, isso é muito bonito na teoria, né? Porque na prática a gente sabe que não vai ser assim. Vamos lá, a gente é um ser humano, né? Quando algo dá ruim, a gente tenta se distrair. A gente vai lá, rola o feed do TikTok ou do Instagram, vai assistir vídeo do YouTube, dorme um pouco mais do que deveria e faz qualquer coisa para não pensar nos problemas que a gente tem. Só que o problema ele vai continuar ali, te esperando. E quanto mais você vai fugindo dele, maior ele vai ficando. Na minha visão, a verdadeira força não vem da felicidade constante, muito menos de motivação infinita, mas da capacidade de continuar, mesmo quando tudo tá dando errado. Porque superar momentos ruins não significa vir a um ser puro de paz. Ele talvez seja mais como um sobreviver a um dia chato. Um dia em que nada aconteceu na sua vida, um dia em que tudo que você fez foi levantar da sua cama, ir pra sua escola, pra sua faculdade, pro seu trabalho, você não fez nada, não aconteceu nada, e você voltou pra casa e foi dormir. Talvez isso signifique sobreviver. E Schopenhauer ele já comentava sobre isso. A vida ela oscila entre a dor e o tédio. Ou seja, sofrer não é um erro do seu sistema, ele faz parte de você. Porque existem dois tipos de pessoas sofrendo agora. A primeira tenta anestesiar a dor, ela finge que tá tudo bem, ela tenta distrair a mente até não sobrar mais nada. A segunda para, ela pensa e ela entende que tem algum problema com ela. E com isso ela começa a tentar compreender mais ela mesma. E adivinha, a segunda pessoa vai sair diferente no outro dia. Talvez ela saia um pouco mais fria, mais consciente ou mais forte, mas não porque ela quer ser fria ou porque ela quis ser mais forte, não, foi porque ela precisou. E é aqui que uma galera quebra, porque quando você passa por momentos ruins, você percebe uma coisa bem chata: a maioria das pessoas não vai te salvar. Algumas vão sumir, outras vão fingir se importar e algumas só aparecem quando você tá bem. Dói muito perceber isso, mas também te ajuda, porque você entende que maturidade é parar de esperar resgate. Um anime que eu gosto muito chamado Vinland Saga, e nesse anime tem uma frase bem impactante pra mim: você não tem inimigos. Você provavelmente já ouviu essa frase em algum lugar, porque ela se tornou bem popular de uns anos pra cá. Só que existe um detalhe que ninguém comenta sobre essa frase. Às vezes, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Às vezes é a sua própria cabeça que é o seu inimigo. É ela que fica repetindo que você não vai conseguir, que nada vai melhorar, que você perdeu tempo demais e que sua vida já era. E quanto mais você escuta essa voz, mais fraco você vai ficando. O problema aqui é que a mente humana ela adora criar tragédias imaginárias. Você sofre pelo passado, pelo futuro. Seneca ele dizia o seguinte: nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. E isso é bem assustador, mas é verdadeiro demais, sabe? Quantas noites você perdeu criando cenários horríveis na sua cabeça? Quantas vezes você sofreu por algo que nunca aconteceu? A mente transforma pequenas dores em monstros gigantescos. E o pior, quando você tá num momento ruim, tudo parece definitivo. Você pensa logo no pior: a minha vida vai ser assim e acabou. Mas ela não vai, porque a vida funciona em ciclos, porque tudo passa. A dor passa, a felicidade passa, o amor passa, os problemas passam. E você
você fica. E talvez seja exatamente isso que torna tudo tão estranho. Porque momentos ruins nem sempre são tragédias externas. Às vezes o sofrimento vem justamente quando você percebe que construiu uma vida que nem queria viver. E aí você começa a colapsar por dentro. Você percebe que passou anos tentando impressionar pessoas que nem se importam com você, comprando coisas para parecer bem, fingindo felicidade, sorrindo por educação e aceitando situações que destruíam sua paz. Até que um dia a sua mente começa a te cobrar. E nisso você começa a perceber que momentos ruins podem ser necessários, porque esses momentos arrancam as ilusões. Você começa a perder pessoas, e quando você começa a perder pessoas, você começa a perceber quem realmente está do seu lado. Quando você perde dinheiro, você começa a entender o quanto a sua identidade às vezes depende desse dinheiro. Quando você perde estabilidade, você começa a perceber que você nunca teve controle de nada. Nietzsche, ele dizia que é preciso ter um caos dentro de si para dar à luz a uma estrela dançante. É uma mensagem bem bonita, né? Mas o que ninguém fala é que o caos, ele dói muito. O caos não é poético quando acontece com você. A ansiedade às 3 da manhã não é poética, o olhar pro teto sem conseguir dormir não é poético, sentir que a vida perdeu a cor não é poético, e fingir normalidade enquanto sua cabeça tá um caos não é poético. E mesmo assim, talvez exista algo importante escondido nisso tudo, por menos poético que seja, porque momentos ruins arrancam versões falsas de você, eles quebram o seu personagem. Durante tempos bons, qualquer um parece forte, qualquer um sorri, qualquer um faz discurso motivacional, mas quando tudo dá errado, é aí que você realmente percebe quem você é. E talvez é nesse momento que você descubra que é mais existente do que imaginava, porque sofrer não é algo bonito. Mas ignorar a dor piora tudo. Tem gente que passa anos fugindo de si mesmo e nunca fica em silêncio, nunca para e nunca pensa, porque no fundo tem medo do que vai encontrar. Mas sabe de uma coisa? O silêncio revela verdades importantes. Quando você para de fugir, você começa a entender o que realmente importa. E geralmente o que importa não é aquilo que o mundo vende. Não é status, não é aprovação, não é parecer incrível na internet. Às vezes tudo que você quer é paz, é dormir tranquilo, comer sem ficar preocupado com nada, conversar com pessoas legais e viver sem se sentir que o mundo inteiro está competindo contra você. Só que infelizmente o mundo moderno realmente transforma tudo em competição. Quem ganha mais, quem é mais bonito, quem é mais produtivo, quem parece mais feliz. E isso vai te quebrando lentamente. Você começa a achar que está atrasado na vida, mas atrasado em relação ao que e a quem. Cada pessoa está lutando uma batalha diferente. Enquanto você se compara, tem alguém apenas tentando sobreviver. E talvez essa seja a parte mais estranha da vida adulta. Todo mundo parece bem, mas quase todo mundo está quebrado de alguma forma. Alguns escondem no humor, outros no trabalho, outros em festa ou até mesmo em silêncio. Mas a dor, ela está em toda parte. A diferença é como cada pessoa carrega ela. E aqui entra algo importante. Momentos ruins não precisam te transformar em alguém amargo, porque existe um perigo em sofrer demais. Você começa a acreditar que o mundo inteiro é cruel. E sim, existe muita crueldade no mundo, mas também existem pequenas coisas que salvam a mente. Uma conversa sincera, uma música boa, uma caminhada sem pressa, um vídeo engraçado. Pequenas pausas, pequenos respiros. Às vezes continuar vivo é exatamente isso, colecionar pequenos motivos para continuar vivendo. Eu gosto dessa frase, eu não me lembro de onde ela é, mas ela pode te ajudar. Todo dia fica um pouco mais fácil, mas você precisa fazer isso todo dia. E talvez essa seja a verdade mais honesta sobre momentos ruins. Não existe transformação mágica e não existe uma manhã em que você acorda curado. Existe repetição, existe um dia de cada vez. Você levanta, respira e continua, mesmo sem vontade. E aos poucos, quase sem perceber, a dor perde força. As cicatrizes continuam, mas já não controlam você. Então, algo curioso acontece. Você olha para trás e percebe que sobreviveu a coisas que jurava que não ia suportar. E isso vai mudando você. Porque depois que alguém atravessa o inferno, pequenas tempestades deixam de assustar tanto. Talvez seja por isso que pessoas que sofrem de verdade costumam ficar mais silenciosas. Elas entendem coisas que palavras não explicam. Entendem que a vida é frágil, que tudo muda rápido e que felicidade não é euforia constante. Às vezes felicidade é só ausência de problemas. É só ausência de caos, só poder respirar em paz. E talvez seja isso que você precisa ouvir agora. Você não precisa resolver sua vida inteira hoje. Talvez só sobreviver o dia de hoje já basta. Sem pressão, sem tentar virar outra pessoa da noite pro dia. Apenas continuando.
mesmo devagar, cansado e confuso, porque a verdade é que ninguém sabe exatamente o que tá fazendo. Todo mundo improvisa, todo mundo erra e todo mundo se quebra em silêncio de vez em quando. E apesar disso, a vida ela continua. Então, eu quero que você continue também. Talvez o momento ruim que hoje parece o fim, daqui a alguns anos, seja apenas a fase que transformou você em alguém mais forte. Ou talvez em alguém mais calmo. E honestamente, talvez isso possa ser a melhor coisa que vai acontecer com você.